Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jó, capítulo 12. Jó tomou a palavra nestes termos: Sois mesmo gente muito hábil, e convosco morrerá a sabedoria, tendo também um espírito como o vosso, e não vos sou inferior. Quem, pois, ignoraria o que sabeis? Os amigos escarnecem daquele que invoca a Deus para que ele lhe responda. Sim, zombam do justo e do inocente. Vergonha para a infelicidade. Assim pensam os felizes. Só há desprezo para aquele cujo pé fraqueja. As tendas dos bandidos gozam de paz e segurança para aqueles que provocam a Deus, que não tem outro Deus senão o próprio braço. Pergunta, pois, aos animais da terra, e eles te ensinarão, e às aves do céu, e elas te instruirão. Fala aos répteis da terra, e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te contarão. Entre todos esses seres, quem não sabe que foi a mão de Deus que fez tudo isso? Ele que tem em mãos a alma de tudo o que vive e o sopro de vida de todo o gênero humano, não discerne o ouvido as palavras como o paladar discerne o sabor da comida? A sabedoria pertence aos cabelos brancos, e a longa vida confere a inteligência. O que ele destrói não será reconstruído. Se aprisionar um homem, ninguém há que o solte. Quando faz as águas pararem, há seca. Se a soltar, submergirão a terra. Nele há força e prudência. Ele conhece o que engana e o enganado, faz os árbitros andarem descalços e torna os juízes estúpidos. Ele desata a cinta dos reis e cinge-lhe os rins com uma corda. Ele faz o sacerdote andar descalço e abate os poderosos. Ele tira a palavra aos mais seguros de si mesmos, retira a sabedoria dos anciãos. Ele derrama desprezo sobre os nobres e afrouxa a cinta dos fortes. Ele põe a claro o segredo das trevas e traz à luz a sombra da morte. Ele torna grandes as nações e os destrói. Multiplica os povos e depois os suprime. Ele tira a razão dos chefes da terra e os deixa perdidos no deserto sem pista. Andam as apalpadelas nas trevas, privados da luz, tropeçando como um ébrio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esta é a resposta de Jó para os amigos. E vocês viram muito bem que resposta, né? Então, Jó respondeu ao argumento de Zofar com grande sarcasmo. Convosco morrerá a sabedoria? Ele prosseguiu dizendo que os três amigos não precisavam ensiná-lo sobre Deus. Não estava dizendo nada que ele já não soubesse. Jó continua a afirmar que seus amigos haviam confundido completamente os motivos do seu sofrimento. Jó também não sabia, mas estava certo de que os motivos apresentados pelos amigos eram tanto de visão estreita como incorretos. Uma vez mais, Jó apelou a Deus
que ele lhe desse uma resposta. Jó afirmou que nenhum líder sem Deus possuía qualquer sabedoria verdadeira. Nenhuma pesquisa ou relato tem mais valor que a opinião de Deus. Nenhuma descoberta científica ou avanço médico surpreende. Ao buscarmos direção para as nossas decisões, precisamos reconhecer que a sabedoria de Deus é superior a qualquer outra coisa no mundo que possa oferecer. Não permita que os conselheiros deste mundo esfriem o desejo de conhecer melhor a Deus. Então Jó aqui, ele simplesmente pega toda a natureza e apresenta para eles. Quer dizer, não tem explicação, é um mistério de fé. A gente olhar para tudo isso e saber que maior do que a minha dor, maior do que até mesmo as minhas incompreensões, os meus medos, maior que tudo isso, existe um ser soberano, Deus. Ele é o rei deste universo. Ele é o Senhor da minha vida. Sou muito pequena e pobre para compreender as decisões de Deus. Se Deus permite que eu viva esta vida de sofrimento, né? E nesses dias eu tenho vivido muito isso, né? Tantas coisas que eu não consigo ter resposta diante de Deus. E tem hora que é uma dor tão intensa na alma que a gente não consegue dar um nome, né, para a dor. É uma dor que às vezes a gente não consegue nem mesmo respirar direito, de tão profunda que é. Mas eu digo para você, silenciar diante da dor, aceitar já é uma oração de louvor, de gratidão a Deus. Não questionar, apenas ficar com ela, sabendo que Deus nos dá força para suportá-la. Eu achei tão bonito nesses dias, veio uma pessoa ao meu encontro e disse que viu a esposa, aconteceu um acidente, ela caiu, lá em Maringá eu escutei esse testemunho, não me lembro o nome dele, mas foi no grupo Filhos de Sião, saindo, e ele disse para minha irmã, um rapaz jovem ainda, eu vi minha esposa, ela caiu, um acidente na casa, e ela veio a falecer. Foi difícil? Está sendo difícil? Sim. Mas ele disse assim, o que está me dando força para prosseguir é missa diária e rosário diário. Para um homem é mais difícil ficar sem a esposa, mas quando a gente faz esse caminho de transcendência, de deixar com que o céu se instale dentro de nós, não tenho resposta para as coisas, mas se é permissão de Deus, o próprio Jó entende que Deus não precisa, né, puni-lo por causa de um pecado. E ele tem consciência que ele é um homem reto, um homem íntegro, mas ele tem consciência que ele precisa fazer uma experiência mais profunda de quem é Deus. Ele precisa saber e conhecer os desígnios de Deus, onde Deus quer chegar com tudo isso. Deixar com que Deus conduza a sua vida do jeito dele. Então, isso também é um caminho de santidade perfeito. Quando a gente tenta entender as coisas pela humanidade, a gente se frustra até mesmo com Deus. A gente se revolta com Deus. Mas quando a gente deixa Deus, né, chegar onde Ele quer chegar, eu sempre penso, quando eu estou vivendo um período muito intenso de dor, é porque Deus está me preparando para uma Páscoa também muito intensa, para um momento muito intenso da graça dEle. Não tenho dúvida. Hoje, nesta segunda-feira, dia 11 de outubro, hoje é dia de São João 23, é uma alegria a gente poder, né, olhar para este homem, um homem simples e humilde, pertencente a uma família camponesa e numerosa, nasceu em 25 de novembro de 1881. Seus pais o educaram no amor para com Deus e no respeito para com os outros. Fez-se sacerdote, foi eleito vigário de Cristo no ano de 1958.
com simplicidade, humildade e profundidade, dirigiu a igreja com fervor e instituiu o Concílio Vaticano II, que deu grande passo no anúncio do reino em nosso tempo e história, tornou-se conhecido e respeitado como Papa Bom. Não pôde ver o final do concílio, mas do céu alegrou-se por ter plantado tão nobre semente, a renovação da igreja. É tão bom quando a gente entende o nosso lugar, né? A gente não quer ser ninguém, a gente quer ser a gente mesmo. Porque se Deus nos fez assim, é para a gente poder vivenciar dentro da dimensão que salva as experiências mais sublimes do seu amor. Hoje, a carta de Romanos 1, de 1 a 7, ela diz assim para nós: Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras e que diz respeito ao seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus, com poder, pelo Espírito de santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, e por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo, a vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de resposta é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer a salvação. O evangelho de hoje está em Lucas 11, do 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniam em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apesar dos milagres de Jesus, alguns não acreditavam nele e pediam algum sinal maravilhoso vindo de Deus. Não acreditava porque não queria, pois via como Jesus era o que fazia, interiormente iluminado pela graça divina. Por isso, de novo, Jesus insistia com eles e dizia que devia acreditar, confiando nele e deixando-se levar por Deus, que agia em seus corações. Será que não fazemos também resistências para a ação de Deus em nós? É uma pergunta. Será? Será que nós também não estamos fazendo, um caminho, de resistência? Então, nós precisamos entender o quanto Deus é bom para conosco, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E nós precisamos, então, absorver em nossa vida, em nossa alma, tudo que Deus tem feito de bom para nós. Mas nós precisamos também viver conforme a lógica de Deus, conforme seus projetos. Se eu quero viver fora deles, eu vou viver de uma forma talvez pagã. E vou pagar um preço muito alto por isso no fim da vida. Mas se eu quero viver dentro dos projetos de Deus, eu vou viver de um jeito cristão e vou receber a minha recompensa na eternidade. Talvez aqui na terra não.
Hoje também, hoje dia 11 de outubro, é dia do bem-aventurado, bem-aventurado Contardo Ferrini. Admirável é Deus em seu santo. Hoje veneramos um santo moderno que cresceu como lírio de pureza entre os códigos das antigas e as cátedras das universidades, quando a cultura científica tentava divorciar-se da fé. Contardo Ferrini, homem de profundo saber, mestre em direito, escritor de renome internacional, mas sobretudo um santo. Nasceu em Milão, Itália, aos 5 de abril de 1859. Educado numa família profundamente cristã, passou sua mocidade entre a escola e a biblioteca, a igreja e a família, e estudou direito na famosa Universidade de Pavia e doutorou-se nesta disciplina com 21 anos, defendendo com brilhantíssimo uma tese sobre a importância da poesia homérica em relação ao direito penal. Como prêmio desta tese, recebeu uma bolsa de estudo para o curso de pós-graduação na Faculdade de Direito de Berlim, querendo especializar-se em direito bizantino. Ferrini dedicou-se a este estudo aparentemente árido, que exigiu dele conhecimento das línguas antigas e dos idiomas modernos com idealismo cristão, que lhe mostrava nos direito antigo um reflexo daquela lei natural que, no dizer de Cícero, tem algo de divino e eterno. O jovem Contardo Ferrini foi para Berlim, centro de protestantismo alemão e da luta que Bismarck tinha movido contra a igreja, não sem certos receios. Esclarecido, fervoroso na própria fé, decidido a se conservar puro, armou-se de piedade, vigilância e mortificação a fim de garantir sua fidelidade a Cristo. Escrevendo a um amigo, disse que sentia-se mormento, consolidado na própria fé, a absorver com os próprios olhos a pobreza espiritual dos que estão fora da verdadeira vida de Cristo, carentes do conforto dos sacramentos. Doutra parte, admirava a minoria católica da Alemanha, firme e corajosa na resistência às arbitrariedades de Bismarck contra a Igreja Católica. Sob a direção dos grandes juristas de Berlim, que lhes admirava a inteligência e a aplicação, Ferrini empreendeu uma edição crítica em grego das famosas instituições de Justiniano, conforme os textos originais. Terminados os estudos de pós-graduação, voltou para a Itália, ganhando concurso para lecionar nas cátedras de Direito Romano nas universidades de Messina, depois de Modena, e enfim de Pávia, que era a mais famosa nos estudos neste ramo. Por toda parte demonstrava-se um estudioso profundo e consciencioso, um mestre dedicado e competente, amado e admirado por seus alunos. Ferrini tornou-se benemérito na ciência do direito pelas numerosas obras publicadas que lhe granjearam fama internacional. Ainda tem sabor de atualidade sua obra-prima, exposição histórica e doutrinal do direito penal romano, que o colocou entre os melhores especialistas no assunto. Publicou mais de 200 artigos de caráter científico, alguns de alta e durável importância. Ferrini soube transformar o estudo e a cátedra da mestra numa missão, pois tudo era para ele procura de Deus através da ciência. Ele mostrou ao vivo como um homem pode viver no mundo moderno da ciência e atuar eficazmente em favor da fé e da caridade, cultivando inclusive a oração e a mortificação dos sentidos. Por toda parte, levava a vida exemplar pela integridade de caráter, pela consciência profissional, pelos modos delicados e bondosos, pela caridade operosa, pela pureza dos costumes, sobretudo pelas
virtudes da piedade, de piedade eucarística e mariana. Ele fez parte da Conferência de São Vicente e Paula para assistência aos pobres, levando aos mais necessitados com sua caridade, também sua palavra de fé e conforto. Faleceu na idade de 43 anos, mas já maduro para a santidade e a recompensa eterna. Era o dia 5 de outubro de 1902. Foi beatificado por Pio XII em 1942. Seu corpo é venerado na capela da Universidade Católica de Milão. Cada história mais linda do que a outra, né, dos santos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.